Sim, sim, é muito Ok, ok. importante o projeto do certificado, né? Uhum. A gente vai Perfeitamente. falar no final, né? Só pra ter Exato. noção, assim, de quando eu paro. Tá, ok. Deixa eu revelar minha face aqui, só para lembrar de novo, Minha pessoal. face. Então, sua face é sempre bem-vinda nos monitores de todos. Mas, então, mesmos avisos de sempre, pessoal, para garantir a presença de hoje, a gente vai, ao final da aula, enviar um form de avaliação. Respondendo, vocês garantem a presença de vocês. Mesma coisa sempre, muito importante responder aquele form para a gente melhorar no futuro. E você, lembrando, caso vocês tenham registrado a presença nas 3 aulas que tivemos, e vocês fazerem o projeto que nós vamos comentar hoje no final, vocês garantem o certificado do curso. Caso contrário, vocês só vão receber o certificado de presença dos dias em que vocês estavam lá e responderam, né, registraram a frequência de vocês. Mas no final a gente fala sobre esse projeto, sobre como vai ser. Deixa eu pensar o que mais. Instagram do Hype, sempre muito importante, caso vocês ainda não seguem lá. Acho que é hype.usp, né, Vini? Acho que é. Com Acho que certeza, é. sigam lá, posts legais e notificação de eventos que nós fazemos. É, Também estamos muito felizes por todos os sobreviventes que estão aqui nesse último dia. A gente fica muito feliz de organizar esses eventos para vocês. E espero que vocês tenham gostado e que vocês ainda gostem dessa última aula. Mas acho que é isso. Olha que incrível. O Gigi mandou o Instagram do Hype. Muito obrigado, professor. Olha quem levantou a mão, nosso queridíssimo. Cadê? Vocês estão me ouvindo? Sim, Pedro. Estamos. Ah, beleza. Diga. Precisava falar um negócio. O pessoal tava perguntando do certificado. Tava perguntando se já era para ter recebido o certificado e tudo mais. A gente só vai emitir os certificados depois que acabar o curso, que é quando acabar o prazo da entrega do projeto. Acabando o prazo da entrega do projeto, a gente vai fazer os certificados e tudo mais. E é isso, quem tiver dúvida em relação a isso, tirar da dúvida. Se tiver mais alguma dúvida sobre o curso e tudo mais, pode mandar no chat, ou se quiser mandar por e-mail depois, tranquilo também. E é isso. Obrigado por estarem aqui. Valeu. É isso. Realmente, se tiverem dúvida, e-mail, chat, qualquer lugar, pede ajuda que a gente vai tentar chegar até vocês. Mais algum aviso antes de começarmos? Acredito que não. Acho que não, mano. Perfeito. Então acho que podemos começar, caso esteja tudo certo já, Vini. Você está mutado, não sei se você sabe. Eu não sabia, mas faltou essa. 3 dias tinha que falhar no terceiro dia, hein? Deixa eu acontecer essa. Perfeito, tudo certo agora. O Digi tá Perfeito. mandando todos os links aí no chat. Seguem tudo, se inscrevem no canal, LinkedIn, Muitas Instagram. redes Digi é o sociais. maior propagador do hype. Ele faz um post do hype a cada dia agora. 7 posts ou mais todo dia. essa, essa referência é só pros os old bons tempos. Vamos lá. Vamos lá. Só aproveitando, o projeto não é algo para ser difícil, tá? É mais para ter noção, assim, de que vocês conseguem implementar alguma coisa. A gente vai falar no final, tá? E também para a gente ter condições, assim, de verificar cada um, tá? Porque se fosse alguma coisa muito complexa, a gente tem braço para isso também, tá? Então, tem esses dois negocinhos. Mas legal. Vamos lá. Aqui, né, o slide de sempre. A gente vai falar de árvores, florestas ou random forest, tá? Mas vamos falar primeiro de árvore de decisão, tá? A árvore de decisão é o primeiro, antes de falar aqui, é o primeiro modelinho que eu mostrei lá no primeiro dia. Como que era a ideia, assim, de modelo, quando a gente vê. Mas tem uma ideia diferente de como o modelo é treinado, como o modelo é gerado, né? E como você interpreta ele, que é já o modelo gerado, tá? Então, essa parte de como cria-se o modelo, que a gente vê mais aqui hoje.
mas também vamos falar sobre como que ela aparece no final, porque é um modelo mais interpretável, muito mais interpretável do que quase todo outro modelo que existe, ou entre os mais. Ok, tá. Esses slides estão um pouquinho diferentes, tá? Quem fez foi o Gustavo Freire, ele é do Hype também, mas aqui é a mesma ideia, tá? Só caso vocês notem assim que tem uma diferençazinha entre meu estilo e o estilo dele. Então, legal. Primeiro, árvores. A gente vai ver aqui rapidamente como que ela funciona e como que a gente constrói ela, e aí depois como a gente implementa ela em Python, tá? A parte da construção que é o mais focado, assim, né, que é como ela é treinada, como que os outros algoritmos também são treinados, né? Por exemplo, KNN, a gente tem que fazer um cálculo de distância para encontrar qual classe que ele pertence, tá? Nas árvores é a mesma coisa, só que é um outro cálculo e uma outra maneira de se fazer o modelo. Tá. Não é tão difícil de pensar assim. Então, aqui a gente tem, por exemplo, isso aqui é o que? É uma plaquinha, assim, provavelmente de bar, ou coisa do tipo, que basicamente você tem uma variável, alguma informação, e você tem que identificar para qual lado você vai depois. E assim, conforme você vai indo, você encontra um caminho diferente. No caso, todos os caminhos levam ao mesmo lugar, né? Mas, é meio poético, mas varia, né? Normalmente, a árvore de decisão, realmente, elas têm que levar caminhos diferentes, tá? Porque esse aqui é um caso de árvore de decisão, né? Ela parece com fluxograma, para quem conhece fluxograma. Então, caso você tenha uma raiz, que é uma primeira variável, a gente vai mostrar mais como é uma árvore, e aí a gente vai descendo até encontrar para que classe que ela vai, para que classe que você é, claro, para que classe que está sua classe. Então é basicamente isso, tá? Tem alguns conceitos, tá? Que vem muito de quem é de computação também, deve se lembrar sempre que é uma árvore, uma estrutura de dados, mas quem não é também, dá para pegar. A gente tem a gente sabe que uma árvore de realidade, né? Tipo, no ambiente, a diferença é que árvores na computação são representadas tipicamente de cima para baixo, né? Então, em cima você tem a raiz, ela vai crescendo aqui, você tem cada nó assim, e como se fossem os galhos que vão levando para caminhos diferentes. E aí, enfim, você tem as folhas, que no nosso caso elas significam uma classe, que é o que você está querendo classificar, tá? Eu falei, né, que parece um fluxograma, para quem conhece fluxograma, é uma estrutura hierárquica. Então, depois eu vou mostrar um pouquinho mais dessa parte de hierarquia. E cada ramo aqui, ele vai ser basicamente uma informação de você, não, para tal lado eu vou... Se eu tiver tal combinação de atributos com tais valores, eu faço tal caminho, tá? E assim você vai separando sua árvore, tá? Como todos os outros que eu falei aqui, ele é um algoritmo de aprendizado supervisionado, tá? Então, você tem rótulos para poder aprender sobre alguma coisa. E também árvores, em específico não, quase todos os algoritmos que eu falei, com exceção da NVBase, eles podem ser com algumas mudanças aplicadas à regressão também. Árvores, elas foram criadas, assim, para trabalhar, inclusive, nem para trabalhar com dados numéricos, foram criadas para trabalhar com dados categóricos, mas foram feitas mudanças, assim, de acordo com diferentes artigos, assim, diferentes implementações, para poder sustentar dados numéricos e também poder, no final, não zerar, por exemplo, uma classe, mas também uma... Ou melhor, é isso mesmo, não zerar uma classe, mas sim um número, por exemplo, para ser atuado em regressões. A gente não vai falar muito dos algoritmos, né? Mas a scikit-learn específica ela implementa um chamado CART, que se chama, se não me engano, é Classification and Árvore de Classificação e Regressão, ou coisa do tipo. Que é um tipo específico para você trabalhar com regressão e classificação e também com dados numéricos, fazer tudo que você quiser fazer. Mas legal, eu queria abrir esse parênteses assim também, porque é interessante assim, o contexto. E aí, enfim, né, ela consegue atualmente implementar, prever tanto valores contínuos quanto categóricos, né, ou seja, classes. E como todos os outros algoritmos, ele segue uma regra de classificação, uma regra de... que é como ele toma a decisão de classificar alguma coisa ou não. Na árvore de decisão, ele segue esse esquema assim, de indo para um galho e para o outro, até chegar numa folha que é sua classe, tá?
Alguns outros seguem uma abordagem mais de probabilidade. Distância, que é uma medida de semelhança, né? Uma das medidas de semelhança possíveis é a distância. Enfim. E outros. Mas normalmente é a probabilidade de distância. Ok. Aqui tem alguns, como é que se chama? Alguns bons motivos para você usar árvores, né? Porque elas são simples de se entender, né? Você pode, eu não sei porque faria isso, mas às vezes você pode imprimir uma árvore para tomar uma decisão, para, sei lá, caso você tenha uma combinação de fatores, você tomar uma decisão para tal coisa assim, por exemplo, um diagnóstico. É justamente aquela mais simples de se entender. São simples, elas lidam bem com dados categóricos, elas foram criadas para isso. Funcionam atualmente para classificação e regressão. Requer pouca ou nenhuma preparação dos dados. Elas trabalham, na hora que ela está fazendo seu algoritmo de aprendizado, ela consegue até lidar bem com dados perdidos. Ela ignora dados perdidos assim na maneira que está aprendendo, dados faltantes. Isso é uma das coisas que os outros algoritmos que a gente falou aqui não fazem. Mas árvores se dão bem também com isso. Elas trabalham bem também para problemas que tem mais rótulos, ou seja, multiclasse, que é não necessariamente a maioria, mas muitos problemas que a gente tem de classificação. Tem uns exemplos que pode ser usado para árvore de decisão, né? Diagnóstico é um dos mais usados. Mas tem outros também, mais recentemente, quando você está trabalhando com texto. E assim vai. Mas vamos lá. Como a gente constrói uma árvore? Então, no iniciozinho eu falei também que árvores elas têm uma diferença entre árvores de todos os modelos, né? Tem uma diferença entre como você interpreta, como você vê o resultado, que é o seu modelo no final, e como que ele é criado, como que ele toma essa decisão. Então, no final, uma árvore de decisão, você vai tomar uma decisão por meio de um conjunto de if else, assim, né? Então, se você for para cá, se você tiver tais atributos, você vai estar indo mais próximo dessa classe ou mais próximo dessa classe. E aí, com uma combinação final, você chega numa classificação. Mas ela não é treinada como se fosse um monte de if else, né? Como você interpreta ela, é meio que isso, tá? If else é se não se, né? Então, mas é isso, apesar de ela parecer ser, ela não é aprendida, ela não aprende dessa maneira, né? Tem que aprender por meio dos dados. Então, como é que ela induz, assim? Como é que ela cria uma árvore? Basicamente, a ideia das árvores de decisão é que ela quer criar subconjuntos de dados. Então, no início, você tem um conjuntão de dados, que é o seu conjunto inteiro. E aí, você vai identificando quais atributos que você tem que melhor fazem uma separação dos seus dados. E o que é uma separação boa? É uma separação que você consiga trazer mais informação para fazer uma classificação, tá? Então, essa é a ideia. E como você vai fazer essa identificação do que é um ganho de informação, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre entropia. Aqui está escrito aqui, inclusive, entropia e ganho de informação. E aí o objetivo é realmente você ir separando seus dados, né? Encontrando atributos que melhor separem seus dados, para no final você ter um conjunto que separe idealmente todos os seus dados como de uma classe, tá? Ou você pode manipular isso. Mas, normalmente, quando você está criando uma árvore de decisão, você está querendo que ela separe totalmente bem os seus dados que ela viu em treino, tá? Então, não é difícil ela ficar totalmente overfitada com o que se aprende, com o que ela viu em treino. Tá. E como que a gente identifica para fazer a separação do que é um atributo bom ou não? A gente tem duas maneiras. Na verdade, tem mais, mas as duas maneiras mais conhecidas são Gini e entropia. A gente vai falar só de entropia. As duas seguem uma abordagem mais ou menos parecida. Alguma tem um fator a mais no cálculo que a outra. Mas a ideia é parecida, tá? A entropia, basicamente, ela é um valor que varia de 0 a 1, tá? Então tem uma formulazinha ali com log.
para verificar se o conjunto é totalmente puro. O que é um conjunto puro? Aqui existem algumas imagens. Tinha duas classes, nesse exemplo, né? Isso aqui é um conjunto muito mais impuro, que ele tem bastante mistura entre as classes, tá? Então, vocês estão identificando, por exemplo, se eu criar um conjunto assim, que tiver muita mistura, então sua entropia vai ser mais alta, mais alta. Então, vai ser mais próxima de 1. E o objetivo da árvore de decisão é encontrar esses conjuntos que levem a atributos mais próximos de zero na entropia. Aqui é um conjunto menos impuro, aqui é um totalmente puro, tá? Então, a ideia é você encontrar separações que quiserem essa classificação final como sendo um conjunto totalmente puro. Ou que minimize, né? Então, desse ao máximo puro possível. Ela é uma medida que diz basicamente quanto nossos dados estão desorganizados ou misturados, tá? Ela pode ser usada, inclusive, para... Ela e o Zine pode ser usada até para você selecionar features, né? Tanto que a árvore de decisão... Vou falar um pouco mais em Random Forest, mas a árvore de decisão ela faz meio que essa seleção de features mais importantes, menos importantes para um determinado objetivo. Isso significa o quê? Significa que lá em cima, na sua raiz da árvore, e as variáveis mais próximas da sua raiz vão ser as variáveis que melhor separam seus dados, tá? Então, por exemplo, sei lá, a idade. Ela separa bem seus dados. E aí você tem outras variáveis que causam uma mistura maior, mas tendo em consideração a variável de idade, elas conseguem diminuir essa mistura. Aí você faz uma outra separação, e aí você encontra outras variáveis que fazem uma separação maior. Se eu disse tudo isso. E também tem uma outra medida que é ganho de informação. Ela não diz o quanto que quanto que a separação é boa para separar as classes também, né? Então, você tem o valor da entropia. Esse valor da entropia ele é considerado nessa fórmula do ganho da informação para você separar seus dados no final, né? Então, você escolhe as colunas e qual vai separar. A entropia verifica como está a mistura dos seus dados e o ganho de informação vai fazer a separação pela que tem maior ganho de informação. Isso aqui é basicamente na hora que você está aprendendo a árvore, tá? Então, tudo isso aqui é para você identificar qual é o atributo que você vai selecionar para ser sua variável de split, de separação dos seus dados, tá? Vou voltar aqui. Vou aqui. Vou ter aqui. Existe overfit na árvore de decisão, estilo de entropia baixa demais. Se você não fizer nada com sua árvore, ela vai... Se você não utilizar alguns parâmetros que ela tem, parâmetros, ela vai buscar minimizar a entropia e ela vai separando. Você pode escolher quanto que vai ser o número de folhas, quanto que vai ter em cada folha, qual o número mínimo de atributos, qual o número mínimo de exemplos para cada split. Mas normalmente, se você for seguir as configurações padrões, ela vai overfitar com seus dados, porque ela vai estar tentando minimizar a entropia, né? Ou seja, deixar o seu conjunto mais puro. E no final só vai ter, se você usar as configurações padrões da árvore pela scikit-learn, toda a folha vai ter só um exemplo. Então, que é o exemplo, que é a sua classe final. Então, no final, vai estar tudo perfeitamente separado. Vai representar basicamente, segundo o ganho de informação e entropia, como seus dados são vistos em treino. E aí tem algumas maneiras de você reduzir esse overfitting, que às vezes não é tão... sempre é maléfico, mas tem algumas maneiras de você reduzir, que é você ir podando sua árvore. Algumas pessoas fazem, algumas pessoas não fazem. Que entra uma questão assim.
quando eu estou separando meus dados, eu tenho, sei lá, eu estou lá no finalzinho, já perto do que seria a folha, e aí, sei lá, eu tenho 5 dados. E aí eu faço outro cálculo assim para separar esses dados, ou eu já posso utilizar eles como se fosse uma folha? E se eu usar eles como uma folha, esses 5 dados, eu usaria a classe majoritária. Por exemplo, 4 dos meus dados são da classe A e um dos meus dados é da classe B. Então, eu usaria, apesar de ter um dado que, apesar do seu uso não ser puro, né? Porque sua entropia não vai ser zero, vai ser próxima de zero, mas não vai ser zero. Como eu tenho um limiar assim que eu escolhi para podar minha árvore, eu posso dizer que essa árvore, eu posso dizer que esse ramo já vira uma folha, né? E isso aí já vira uma classe. Que é mais ou menos isso que a gente vai mexendo nos parâmetros. Não tá dando para clicar. Dá sim. Mas eu não queria. Eu queria tirar os slides. Tá. Inclusive, é importante olhar a documentação sempre, tá? Eu fiz questão de fazer isso, porque não só porque a documentação do Scikit-Learn é boa, mas justamente quando você está procurando tá com alguma dúvida assim, de complemento, você procura a documentação, normalmente tem todas as respostas. Também tem no Stack Overflow, mas na documentação seria ideal, assim, porque você segue como as pessoas estão, como que a pessoa que criou, o grupo que criou a biblioteca, estava pensando que seria melhor. E aí, por isso que é sempre bom seguir essa documentação. Ou pelo menos saber que ela existe, né, para poder consultar de vez em quando. Aqui tem o user guide também da árvore de decisão. É bem interessante, tem bastante coisas de vantagens, desvantagens, assim. Outras coisas eu já disse, né? Mas eu não queria ver isso aqui, não. Eu queria ver a função de classificação, tá? Decision to classifier. Aqui ele tem dois, tem três, na verdade, logos. Eu nunca usei esse cara. Tem Gini e entropia. Padrão é Gini, mas a gente vai falar de entropia só. Ok. Tem a maneira que você vai fazer sua separação. Normalmente a que melhor separa seus dados. E aí tem os outros dois caras aqui. Na verdade tem vários. Mas eu vou falar eu vou falar até aqui, tá? Que são os que eu acho que são mais relevantes. Na hora que você está criando sua árvore, você também pode fazer a poda dela de acordo com o nível. Então, sei lá, eu separei aqui, separei mais um nível, separei mais um nível, separei mais um nível. Fala, não, depois de 5 níveis já tá bom. Minha decisão não quer uma árvore tão complexa a esse ponto, assim. Então, serviria até para você reduzir a complexidade do seu modelo, reduzir a possibilidade de overfitting dele, mas a questão é como você vai decidir isso também. Normalmente se faz validação, toda vez que você está em dúvida de qual parâmetro você usar, você faz validação cruzada. Mas você vai estar podando sua árvore, ela vai estar pegando um pouco da complexidade dos seus dados que ela encontra no treino, tá? Podando remover Pô, é uma poda, né? Você está removendo os nós depois de um determinado galho, né? Tá. Eu falei também, na hora que a gente está fazendo uma separação, assim, tá verificando com um tal conjunto de atributos, que a gente tem uma classe, mais de uma classe, normalmente, né? Qual o número mínimo de atributos que a gente vai escolher para fazer uma nova separação. Então, sei lá, eu tenho, não sei, meu banco de dados total tem, eu falei atributos não, tá, gente, perdão, eu falei atributos, mas o correto era dados exemplos, tá? Então, sei lá, eu tenho 10 mil dados, sei lá, quando chegar em um split de, quando chegar assim a ter dois dados, que é o padrão, eu ainda faço separação. E aí no final só vai ter um dado, né? Um dado de cada lado, ou dois dados, que vai ser a sua folha. Você pode brincar com esse parâmetro também, falando, ó,
A partir de 10, eu não só faço mais a separação. Ele também aceita aqui porcentagem. Pode dar um número ou uma porcentagem, tá? E a folha também, né? Eu posso escolher, eu posso brincar ou com esse parâmetro, ou com o da folha, ou com os dois. Tomar um pouco de cuidado para um não anular o outro, né? Eu posso falar não também. Se eu tenho 10 dados no meu nó folha, eu só escolho qual que é o que mais aparece e falo que é essa classe, tá? Apesar de não ter tal entropia. Então, sempre a árvore padrão, a árvore de decisão padrão aqui da scikit-learn, ela vai deixar seus nós puros. Então, vai ter todo nó folha vai ter apenas um dado. Isso. Tem outras coisas aqui. Esse cara aqui é um negócio que não é legal de se mexer em árvore de decisão, mas é legal de se mexer em Random Forest. Eu vou falar dele em Random Forest. É isso. Tá? Aí tem código. Estou com ele aberto. Estou com ele aberto. Tá, dia 3. Eu vou continuar usando wine, tá? Então são só variáveis numéricas que eu estou usando. Podia estar usando categóricas, mas estou usando só variáveis numéricas. Não precisa dessa célula, tá? É só para ver quais são as classes. Então, legal. Peguei o wine, peguei o que é x, peguei o que é y, separei em treino e teste. E importei um monte de coisa, tá? Inclusive, decision tree, que está dentro da, pasmem, parte de tree da scikit-learn. Tá, aqui eu estou brincando com um parâmetro só, que é esse min samples if, tá? Então, meu nó folha, ele vai ser composto por o padrão, que é apenas um dado, ou 2, né? Eu escolho o que mais aparece, ou 5, ou 10, tá? Aqui eu estou colocando um número par. Eu também acho que o ideal seria colocar um número ímpar, tá? Porque... agora como toquei, tá? Porque, enfim, ele vai... Que nem o KNN, ele vai escolher a classe que mais aparece. Então, é bom colocar um ímpar aqui. Mas tudo bem. Tô fazendo aquele forzinho, né? Padrão. Tô salvando os resultados da validação cruzada. Ó, eu separei em treino e teste, né? Então, tô usando só os dados de treino aqui. Tô usando o classificador aqui, tá? Toda hora eu tô declarando um novo classificador. Tô fazendo 10 modelos para cada um desses parâmetros, tá? Tô usando critério de entropia. Então, tem que declarar, né? Porque o padrão dele é Gini. Número mínimo de... esse parâmetro, né? Número mínimo de exemplos na folha. No caso, vai ser 1, 2, 5, 10. Rodando. Tô vendo F1. É isso, tá? Eu tô tirando a média do que deu em treino e que deu em teste. Aqui a gente chega naquele cara. Quando a gente usa a folha ter só um dado. A gente chega naquele cara lá que overfitou, né? Então ele viu. Separou perfeitamente como viu seus dados em treino. Porque toda a folha vai ter um dado. Só que enquanto você vai vendo a validação, não chegou em 1, né? Chegou em 0,88, que é um resultado bom. É um resultado muito bom. Para o modelo interpretável. Mas overfitou, né? Não overfitou tanto, assim. Praticamente 11%. Para quem já deu 88%, 89% de F1. Nós vamos vendo conforme vai aumentando o número de dados na folha, ele vai diminuindo esse valor de treino e vai se aproximando aqui do valor de validação, tá? No caso, estou olhando o F1, né? Então, aqui já foi diminuindo, aqui também, e aqui também. Deu 0,92, aqui deu 0,86, o que deu maior aqui foi esse, 5. Foi 0,9 em validação. Inclusive, quando é resultado muito parecido, assim, normalmente é coisa de intervalo é coisa de ruído, assim. Então, qual a diferença de 0,89 para 0,9? Praticamente nenhuma, assim. Se você tivesse outros dados, talvez tivesse dado esse modelo um pouquinho maior do que esse, né? Mas, tudo bem.
Só ter isso em mente também, tá? Não sempre escolhe o que deu mais, maior média, por exemplo. Mas às vezes é só ruído, tá? Por isso que não é só confiar assim, não, esse cara foi muito melhor do que esse cara aqui. Do que todos os outros. Não, todos os outros deram um resultado assim que variou no máximo em 4 pontos percentuais. Então tem isso em mente também. Ok, tá. Aqui eu tô, né, eu vi como é que saiu os resultados no treino. O que deu o melhor resultado em treino foi com Min Simple Leaf 5. Então posso usar como ponto de teste assim, para verificar o resultado dele. Aqui deu 0,85 de F1, tá? Deu 5 pontos a menos. Tá na média ainda, né? Tipo, quando tá mais ou menos 5 pontos assim, diferença pode ser muito ruído, assim. A ideia sempre, se tiver fazer uma coisa assim muito mais parruda, assim, é você verificar intervalo de confiança, desvio padrão, carro do gás, e assim, carro do gás não, mas ter um cuidado maior para para ter certeza que o modelo é melhor do que o outro. Mas todos isso aqui deviam dar um resultado muito próximo de 0,85, provavelmente, tá? Ok. Tem uma opção da Scikit-Learn que é esse plot tree, que é para você plotar, né? Pra você exibir sua árvore. Aqui eu só importei uma coisa matplot que é só para alterar o tamanho da figura, tá? Não precisava, é só para deixar ela maior. Mas aqui precisava, né? Precisa chamar essa função, o seu classificador final. E aqui tem alguns parâmetros. Você pode pintar sua árvore, né? Deixar diferentes cores. Pode colocar qual é a classe que aparece no final. No caso, todos esses dados aqui que eu treinei, eles não estão usando. Na hora que eu estou enviando, eles estão usando a informação da coluna, né? Então, qual é a variável que ele está escolhendo fica meio oculto. E também qual é a classe final. São 3 classes, mas aqui, se você for ver, isso aqui é o resultado, tá? Se você for ver com esses dados específicos da Scikit-Learn, vai dar que deu, por exemplo, aqui classe y igual a 1. Y1, eu não lembro lá de cabeça qual que é. Mas, enfim, você pode fazer um mapa, um mapeamento. Dá para você mandar ali quando você está colocando classe, colocar na ordem qual que é o valor da classe, tá? Se quiserem fazer isso, só olhar a documentação que tem um monte de parâmetro, Dá para você tirar coisa aqui, dá para tirar a entropia, colocar outros fatores. E assim vai. Estão vendo aqui também, né? Por exemplo, ele escolheu a 11ª variável e tudo isso aqui tinha dado entropia esse número aqui, 1,56. Aí você vai separando melhor. Esse atributo aqui separava bem, mas ele encontrou outros atributos que foi separando de maneira melhor. Até ter encontrado alguns aqui, por exemplo, segundo a entropia 0, mas esse aqui, por exemplo, não, deu 0,72, e esse aqui deu 0 também. Esse vai. No Forest. Esse cara é mais rápido, porque a ideia dele é simples, assim, comparado. A ideia dele, de todos os outros modelos, assim, parecidos, assim, é juntar classificadores. Tá? Random Forest é um cara que a gente pode pensar, não, eu fiz uma árvore, criei uma árvore, com todos os atributos, com todos os dados que eu tenho, ela deu tal resultado. Mas e se eu criar várias árvores? Essa é a sacada de todo algoritmo de junção de classificadores, tá? Tem uma classe disso, que tem boosting, tem bagging, tem alguns nomes específicos que eles tomam algumas outras decisões diferentes, mas a ideia de todos esses algoritmos é juntar classificadores e seguir algum método para tomar uma decisão, tá? Então, no caso de Random Forest, ele cria várias árvores, só que vão ser árvores diferentes. Por quê? Porque você vai estar alterando, essencialmente, a quantidade de atributos que vai ter em cada árvore vai ser usado. Então, por exemplo, eu tenho uma árvore que tem
Eu tinha no total, tinha 20 atributos. Mas eu escolho que eu vou usar só 11 atributos. Então, eu seleciono aleatoriamente 11 atributos para uma árvore, outros 11 atributos para outra árvore e outros 11 para outra árvore. Sendo que, obviamente, pode ter repetição, mas vai ser várias permutações. Aí eu faço isso com várias árvores, lá, 100 árvores. E cada árvore vai dar um caminho específico para... Vai dar uma classificação específica, tá? Então, no caso aqui tem 3 árvores. Cada uma ia dar um resultado, que pode ser igual, pode ser diferente, né? Ele ia escolher aquele que mais aparece ou aquele que, na média, é maior. Se fosse, por exemplo... ou melhor, se fosse um problema de regressão, ele poderia escolher, por exemplo, a média. Mas também podia pegar aqui outras coisas, tá? Eu tô pegando o valor mais frequente, que normalmente é isso. Mas dá para pensar em outras maneiras de fazer uma decisão. Normalmente é o mais frequente. E aí você pega esse valor, tá? Então, por exemplo, aqui deu classe 1, aqui deu classe 1. Melhor, vou fazer com calma. Aqui deu classe 1, por exemplo, nessa primeira árvore. Essa outra árvore deu classe 1 também. Essa aqui deu classe 2. Então, deu 2 vezes classe 1, então você vai para classe 1. A ideia de Random Forest é basicamente essa: você fazer várias árvores que são diferentes, tá? E aí tem duas coisas que basicamente fazem esse algoritmo de Random Forest funcionar, que é como que essas árvores vão ser diferentes, e tem dois elementos principais, assim, que é quais atributos vão estar em cada árvore, né? E a quantidade de atributos. E quais são os dados em cada árvore. Porque, por exemplo, se eu jogar sempre os mesmos dados, e eu podia chegar em algum momento que eu teria árvores iguais. E aí não faria sentido estar criando árvores iguais. Daí o que diferencia é que você, na hora que está enviando os seus dados para sua árvore, você pode ou não, como pode dizer isso? Repetir dados, tá? Tem duas coisas, na verdade. Eu falei duas coisas. Mas é duas coisas mesmo. Na hora que você está enviando dados para uma nova árvore, eles vão ser diferentes de todas as outras árvores, porque você vai estar escolhendo um número específico de dados. Normalmente, o padrão, né, é o total de dados que você tem. Só que não vão ser sempre os mesmos dados, porque você vai estar selecionando aleatoriamente esses dados do seu conjunto original. Então, vai ter repetição de dados. E você não vai usar todos os dados que tinham no seu conjunto original. Por exemplo, eu tinha 10 mil dados, e desses 10 mil dados, como eu estou selecionando aleatoriamente cada um, eu posso ter repetição e, sei lá, eu não uso 100 dados. Então, isso aqui vai ser uma das coisas que vai fazer diferença em todas as árvores. Então, elas vão ter dados diferentes e vão ter atributos diferentes, que é um número limitado de atributos. E um número específico de dados. Pode ser todos, pode ser limitado, pode ser menor. Ok. Methods Ensemble. Seleção de atributos eu vou falar daqui a pouquinho. Não, vou falar agora. Melhor falar agora. Na hora que eu estou limitando a quantidade de atributos, quantidade de dimensões que eu vou estar usando em cada árvore, eu vou estar ainda assim fazendo aqueles cálculos de ganho de informação e o cálculo para reduzir a entropia. Mas, como eu estou usando diferentes atributos em várias árvores, no final das contas, os atributos mais importantes, eles vão ter mais relevância para a minha classificação. Então, aqueles que eram menos, eles vão estar sendo, basicamente, menos relevantes para a sua classificação, tá? Tem vários algoritmos para seleção de atributos que você pode fazer para aplicar em outros algoritmos, tá? Então, entraria meio que numa fase de pré-processamento. Mas Random Forest, ela faz isso meio automático. Quando você está limitando a quantidade de atributos, tá? Overfit, eu comentei, acontece também nas árvores de decisão. E essa diferença entre as árvores é basicamente a quantidade de atributos, quais atributos vão estar em cada e quais dados vão estar em cada. E a gente também pode ir mudando a quantidade de árvores que tem em cada, a quantidade de árvores e a quantidade de atributos que tem em cada
quantidade de atributos, quantidade de árvores que tem no seu classificador normal. Esse aqui está aberto? Tá. Random Forest, floresta aleatória. Eu disse que ela vai se basear em árvores. E como são várias árvores, né? Por isso que é chamado de floresta. Não sei se vocês já tinham percebido. A quantidade de estimadores é o parâmetro que normalmente as pessoas otimizam. Hiperparâmetro que as pessoas normalmente vão mudando. Quanto mais árvores, mais seu conjunto vai se parecer com o real. Eu diria que mais vai ser... Melhor vai ficar seus resultados, mas também vai ficar mais fácil de overfitar. Porque no final das contas você vai estar fazendo várias árvores, e no final das contas essas várias árvores vão estar muito... Quando você vai aumentando, elas vão ficando muito mais parecidas com o seu conjunto original. A sua decisão. O que é ok. Né? Tem gente que não gosta de aumentar muito o número de árvores, eu aumento. Mas mais ou menos assim, 100, 200, 500 árvores. E depende da quantidade de dados e atributos que você tem. Que isso aí muda bastante. Critérios são os mesmos, né? Para criar as árvores. Max def é aquele mesmo cara. Min simples split é o mesmo cara. Simples if. Mas tem o cara aqui que é diferente. Esse max features é a quantidade de atributos, features que eu vou ter em cada árvore. Na árvore de decisão, o padrão dele vai ser todos os atributos. Nas árvores de decisão construídas para Random Forest, você vai ter menos atributos. Seu conjunto de atributos vai ser menor. Então, aqui você tem algumas opções. Você pode usar um número específico, ou você pode escolher alguns desses aqui. Eles têm um log da sua quantidade de atributos, que daí diminui bastante. Ou você pode tirar a raiz quadrada, que é o padrão do seu conjunto de dados. Se eu tinha 16 dados, se eu tinha 16 atributos, eu vou usar, cada árvore agora vai ter 4 atributos, tá? Então são classificadores mais simples também, tá? Eu esqueci de comentar isso, mas nesses métodos, assim, a ideia também é você construir muitos classificadores fracos, assim, entre aspas. Classificadores que são mais simples, mas que na média, assim, quando você vai fazendo, juntando com vários outros classificadores fracos, se torna um classificador forte. Legal. Acho que é isso que eu tinha. Aquele caso que eu comentei de você poder selecionar aleatoriamente, resselecionar aleatoriamente dados, ou seja, um conjunto de 10 mil dados, você pode selecionar aleatoriamente dentro deles, então, sei lá, 100 não vão entrar, porque você está fazendo com reposição, essa seleção aleatória. Esse parâmetro Bootstrap, tá? Então, Bootstrap é isso que permite que você não utilize, ou utilize, essa seleção de atributos, essa seleção de dados de maneira aleatória novamente, tá? Então, posso selecionar um dado novamente, se colocar aqui false, não, tá? Mas o padrão é true. E é o ideal. Tem um outro cara, no finalzinho, o último parâmetro, que é o max samples. Eu comentei lá que, sei lá, minha árvore tem 10 mil dados. Eu posso falar, não, eu pego só metade, e é isso. Eu entrego só metade. Então, eu não vou pegar meus 10 mil dados, eu vou pegar só 5 mil. Em Random Forest, isso aqui até faz mais sentido do que a árvore de decisão, tá? Então, dá para fazer isso também. Então, sei lá, eu não vou usar sempre 10 mil dados, eu vou utilizar 5 mil para cada árvore, e aí eu vou ter uma diferença maior entre as árvores também, tá? Que além de ter aquele negócio do Bootstrap, lá de pegar novamente os mesmos dados e usar diferenciar as árvores entre si, eu também posso fazer uma diferença entre as árvores de acordo com a quantidade de atributos que ela vai ter. E é isso. Não dá para você plotar uma Random Forest, porque são várias... Quer dizer, dá. Mas você vai ter 100, sei lá, 100 árvores.
E aí você vai botar 100 árvores, o caminho de cada uma vai te entregar para um lugar. E aí você pega a classe mais frequente. Mas não tem uma função feita para isso, por exemplo. Legal. Random Forest. Tô usando Wine de novo. Trainer teste. Aí aqui eu tô separando. Eu tô fazendo. Eu tô selecionando alguns e preparando específico, tá? No caso, Max Features eu tô usando só. Aqui eu tô fazendo um loop para iterar sobre um único valor. Mas é porque aqui, por exemplo, se vocês quisessem colocar log 2 ou outra coisa, vocês também podiam, tá? Só para lembrar que também é possível. Mas é que eu só vou verificar com o máximo de features. O máximo de atributos que cada árvore vai ter. Vai ser a raiz quadrada total de atributos. Número de estimadores, 100 e 200, tá? Novamente, quanto mais estimadores, quanto mais árvores, mais próximo ele vai ficar do seu consumo de dados real. Idealmente, seus dados representarem a realidade. Aquele max samples, que é aquele último lá que eu falei quantos dados vão ter em cada árvore, você pode dar metade, tá? 0.5, ou você pode falar non, que non, né, ele vai pegar todos os dados, tá? E vai usar todos os dados, fazendo bootstrap e tudo mais. Que é a mesma coisa, né? Como eu tô fazendo 3 loops, eu tô iterando sobre 3 coisas, eu tô fazendo 3 loops, tá? Então eu tenho algumas combinações de parâmetros, acho que são 2, 4, tem aqui, né? Tem 4 combinações só. Mas ok. Eu tô declarando Random Forest, tá? Random Forest não tá dentro de tree, tá? Ele tá dentro de um cara chamado ensemble, tá? Dentro de ensemble tem esses métodos que usam mais de um classificador para tomar uma decisão. Então você tem aqui esse cara. Tô somando ele, tô somando com entropia. E tô definindo cada um aqui, tá? Então, primeira Random Forest vai ter 0.5 dos dados, 0.5% dos dados, 50% dos dados. E 100 árvores. 100 árvores aqui, e aqui vai ser a raiz quadrada do número de atributos. Tá? E assim vai fazendo na sequência, fazendo 10 vezes. F1, número máximo de exemplos. E aqui eu tô printando só, né? Que é esses caras aqui. Então, no primeiro eu tinha metade dos dados, 100 estimadores. Overfit, todo mundo aqui overfitou, tá? Então já tinha até dado suficiente. 100 árvores é mais que suficiente para overfitar nesse problema. Nossa, nem lembrava. Overfitou mesmo. Dá para diminuir aqui a quantidade de árvores para vocês verem que não necessariamente vai overfitar sempre. Mas esse aqui foi direto. E não só isso também. Não só deu overfitting aqui, como o resultado de validação realmente foi bom, tá? Então esse overfit aqui nem é tão problemático, porque todos esses aqui eles ficaram. O menor resultado foi 0.96 de F1, 968. E tem algumas aqui que se repetem até também, porque as árvores ficaram muito parecidas, tá? Então aqui, quando está acontecendo isso aqui, é legal reduzir a quantidade de estimadores, porque dependendo da quantidade de dados e atributos que tem o seu problema, fica muito fácil de fazer a separação. Ok, a única que deu um pouquinho diferente foi essa, que foi 200 estimadores e usando metade dos dados, com o número máximo de features sendo a raiz quadrada do quantidade de atributos. Foi 0.97. Deu... Random Forest, esses classificadores assim, que você está usando com junção de outros classificadores, normalmente dão resultados bons. Você está tomando uma decisão baseada em várias coisas, vários modelos. Ok, aqui eu estou usando com os mesmos parâmetros e acertou tudo em teste, por exemplo. Ó. Então, realmente, esse cara aqui foi bom. Deu 1 de F1. Que mágico. Então, Random Forest, além disso, né, ela vai demorar mais para treinar, né? Se eu rodasse aqui, ele demorar um pouquinho, porque está criando 200 estimadores
E de 200 estimadores, você está fazendo cross-validation. Então, você está criando 200 árvores para um fold, para treinar em um fold. Treinar e testar em um fold, na verdade. Vai fazer mais 10, ou melhor, mais 200, mais 200, mais 200. Aqui eu estou vendo várias coisas. Então, dependendo da quantidade que você tem, esse aqui é um problema, tá? É um problema assim, questão de tempo. Vai demorar para você ter um resultado. Mas, normalmente, os resultados são bons, tá? Pode ver aqui que, utilizando até a configuração padrão, deu um resultado muito bom. É isso. Ok. São 256. Vou só revisitar alguns tópicos aqui que eu senti que era legal de rever. E aí depois eu vou tentar passar meio que um projetinho de classificação usando dados do Kaggle. Tá. Aqui na primeiro dia a gente viu essa imagem aqui também. Eu só senti que eu precisava falar mais dela, tá? Entre o overfitting e o underfitting, tá? Nessa imagem aqui, ele deu tá vendo que aqui deu um alto viés e aqui deu uma alta variância, tá? Esse alto viés aqui, ele é muito porque ele tá tendo não só um baixo erro ou melhor, um alto erro de treinamento, como também um alto erro em teste. E por que ele tá fazendo isso? Porque ele pegou, entre aspas, ele pegou um viés dos dados, uma tendência deles, de que tá indo, por exemplo, para baixo, ou melhor, sua regra de decisão, fazendo assim, ela tá boa para duas classes, mas não somente se separa bem, tá? Então você já tá meio que enviesando seus dados no próprio conjunto de treinamento. O ideal seria você não pegar esse viés, utilizar ele, mas não só ele, também como a variância dos dados que você encontrou em treino, tá? Isso aqui é dado de treino, que vocês estão vendo aqui do overfit. Ele deu uma alta variância, isso aqui eu falei que tinha dado o correto era baixa variância, mas não, o correto é alta. Porque ele tá diferente do viés, ó. O viés ele tá chegando assim, tá fazendo uma regra de decisão assim. Que eu comentei, né, que é só pegando uma tendência, entre aspas. E aqui não, você tá vendo que para zerar sua regra de classificação, ele tá variando muito entre um ponto e outro. Então, justamente, ele tá variando, tá tendo uma alta variância no próprio conjunto de treino. Isso vai se refletir em teste, porque é o mesmo modelo que ele vai utilizar, tá? Então, apesar de ele ter aprendido tudo, ter tido um baixo erro de treino, aprendido tudo em treino, ele vai ter um erro maior em teste, porque ele pegou a cara do seu conjunto de treino. E o ideal é você pegar essa tendência aqui do viés, mas não utilizar só ela, como também essa variância, e fazer um modelo mais genérico, que vai errar em treino, vai errar em teste, mas vai errar menos do que um modelo underfitado ou um modelo overfitado. Outra coisa, tá? A gente separou aqui em treino e teste. Essa é a principal informação, assim. Se está em dúvida do que fazer, sempre separe em treino e teste seus dados. Mas, normalmente, quando você está criando um conjunto de... Deixa eu mostrar aqui no código, inclusive. Quando você está pegando, assim, conjunto de dados, sei lá, wine, você está criando aqui um classificador, está separando em treino e teste, pegando todos os seus dados separando em treino e teste, por exemplo, em 30% teste e 70% treino. A ideia é você verificar se esses dados estão ok. Então, você separou em treino, você faz validação, você idealmente faz validação cruzada para ver se seus dados estão bons. Aí você valida em teste para ver se realmente está bom. Às vezes você não, às vezes só recebe, por exemplo, que é normal, tá? Inclusive nesse caso, você recebe só um dado, e aí você separa em teste só para saber como ele sairia com dados que você nunca viu antes, tá? E essa é a ideia principal, você ter que separar seus dados para poder lidar bem com dados que você nunca viu antes, tá? Mas legal, eu vi aqui, eu fiz meus modelos, verifiquei, ele não tá overfitando, ele tá dando resultado legal, assim, validação cruzada, piriri, pororó. Aí, legal, aí eu posso utilizar todos os meus dados, tá? Então, posso criar aqui um classificador com todos os meus dados e treinar com o meu X, com o meu Y, e aí eu consigo predizer para outros dados, porque eles vão estar representando o mundo real, assim, se o mundo real foi representado por esses dados. Mas, obviamente, eu não vou usar os mesmos dados que eu vi, porque aqui, quando eu estiver dando um fit nesse novo classificador, todos os conjuntos de dados aqui vai ser um conjunto de treino, tá? Então, se eu quiser testar ele, vai ter que ser com outro conjunto de dados, por exemplo, conjunto de dados que vai recebendo
do sistema ali na hora. Então, ok. Aí você já pode implementar esse dado. Por quê? E por que que a gente está fazendo isso? Está usando todo o conjunto de dados. Porque se tem mais dados, você consegue pegar padrões que você não tinha pegado antes, por exemplo. Então, possivelmente, sua métrica F1 podia aumentar, sua métrica de acurácia podia aumentar. Então, é por isso que a gente utiliza todos os dados, depois verificou que está tudo ok com o seu modelo, mas, obviamente, você não vai testar ele com os mesmos dados. Você não vai testar mais, inclusive, né? Você, com novos dados, você vai capturando na hora. Classificação. Outra coisa sobre as métricas de classificação. Tá, dá tempo. Basicamente, só voltando também, que a gente falou meio corrido. A acurácia, ela pega basicamente todos os acertos que você teve no seu conjunto de dados, e acerto é o que você classificou que não era uma coisa e realmente não era uma coisa, e o que você classificou que era uma coisa e realmente era uma coisa, e você acertou. Precisão é dentro do seu conjunto de previsões aquilo que você realmente acertou, tá? Então, por exemplo, eu estava fazendo predições para uma classe, fiz 10 predições, acertei 9, ok. Errei uma, 90% de precisão. Mas tem a revocação, que não, dentro do meu conjunto de predições eu posso ter ido bem, mas no mundo real eu posso ter ido mal. Por exemplo, eu vi 10, mas no mundo real aconteceu 100. Então, sua revocação vai dar baixa, porque você acertou. Apesar de ter acertado bastante, quando você decidiu que era uma classe, você não decidiu sempre que ela acontece, tá? Então, apesar de você ter acertado, sempre que tenha decidido, você ter decidido correto, você deixou de decidir muitas vezes, tá? A revocação está relacionada a isso. F1 score é para dar esse balanço, tá? Uma média harmônica, para dar esse balanço entre precisão e revocação, tá? Então, sua precisão está baixa, sua revocação está baixa também, ele vai dar um resultado baixo. Se a precisão está alta, se a revocação está baixa, ele já vai dar vai tentar ponderar assim para ficar na média. Basicamente isso. Tá, eu não falei muito das métricas multiclasse. Eu senti que eu não falei muito. Só para dar uma noção também. A gente falou aqui muito de macro e micro, né? Porque a gente estava usando sempre dados sempre problemas que eram multiclasse, tá? Então, quando a gente tem multiclasse, a gente tem, por exemplo, 3 classes. A gente não... a gente tem que decidir o que é a precisão dessa classe, no final das contas, tá? Porque a gente tem a precisão de uma classe, tem a precisão de outra classe, tem a precisão de outra classe. Então, no caso, a gente tem, por exemplo, 3 classes. E assim, tem projeto true positive, false positive, false negative, que dá para usar essas métricas aqui, para eu verificar o que acertou, tá? Mas aí, como a gente decide como que vai ser a precisão do seu modelo no final? A gente tem essencialmente duas. A gente tem 3, que tem a ponderada também. Mas tem essencialmente 2, que é a macro e a micro. Esse aqui eu só estou calculando para precisão, mas é a mesma ideia para revocação e para F1. Tá? Basicamente, na hora que você está calculando uma métrica micro, precisão e revocação, você está pegando todos esses true positives das classes. Então, seu true positive aqui ou verdadeiro positivo, true positive, vai ser esses caras aqui, que vai ser a junção desses 3, e você vai estar dividindo pelos outros pelos esses mesmos valores, e os outros que são os false positives, tá? Então, esses caras aqui, eles vão entrar. E aí você vai ter um resultado, por exemplo, de precisão micro, que é considerando que o que você realmente acertou é a soma de tudo que você tudo que você deu true positive, tá? Vai dar esse valor. E aí, com o mesmo conjunto de dados, você pode dar um valor, nesse caso, maior, que é você só calculando a precisão para cada classe, tá? Então, aqui eu não calculei a precisão para cada classe na micro, eu só somei e joguei na fórmula. Aqui não, aqui eu calculei a precisão para cada classe na macro e dividi pela quantidade de classes, né? Então, deu um valor maior, tá? E daí tem essa decisão também, tá? Então, no caso, eu tinha 3 classes, tirei a média da precisão, tá? Precisão de cada classe.
Podia ser revocação também. Se fosse macro, eu tiraria 0,83, mais 0,58, mais 0,88, dividiria por 3. Ok? Acho que é ok. Mas esse tópico, assim, eu não falei de algumas coisas que a Scikit-Learn faz, mas que são úteis, assim. Uma das ferramentas é esse cara aqui, que é o Pipeline. Quando você está usando dados, quando você está fazendo pré-processamento, principalmente, você precisa fazer o mesmo pré-processamento tanto seus dados de treino quanto seus dados de teste. Pipeline ajuda isso. É meio que É que nem os outros objetos que eu mostrei da Scikit-Learn. Você instancia ele e utiliza seus métodos para poder escolher qual passo você vai fazer. A ideia de passo não, primeiro eu vou ter uma fase de pré-processamento. Então eu falo, não, aqui eu vou fazer um Minimax Scalar. E depois eu vou aplicar um classificador. Então a ideia do pipeline é meio que fazer isso e deixar genérico, para caso você precise fazer novamente, você já ter essa pipeline, não precisar recriar ela. Grid Search, tá. Aqui você vê de cross-validation, mas tem um Grid Search normal. Aqui eu fiz aquelas mudanças de parâmetros, como é que eu posso dizer? Por loop, por for loop, tá? Tem uma maneira da própria Scikit-Learn, que é de você especificar qual vai ser o seu conjunto de parâmetros, tá? Que é por meio desse, se não me engano, é um objeto, tá? Que tem funções dentro dele. Então é só basicamente você substituir loops por um negócio otimizado, um negócio feito para fazer a calibração de hiperparâmetros, verificar quais são os hiperparâmetros de alguma coisa. Tem um negócio aqui, tem outras duas coisas, tá? Às vezes, utilizar todo o conjunto de atributos que você tem, todas as suas dimensões, não necessariamente vai trazer a informação necessária para o seu conjunto de dados, tá? Então, uma das maneiras que você tem para fazer uma identificação do que é realmente relevante, tem duas maneiras, principalmente, que é ou você selecionar do seu conjunto de dados features, atributos interessantes, atributos que seguem, por exemplo, um split melhor, uma separação melhor de seus dados. E uma das maneiras que você tem é o Select K-Best. Então, algumas são baseadas em algoritmos, que a Scikit-Learn também tem. Mas uma delas é o Select K-Best. Ele vai selecionar as K features que deram um melhor score segundo algum score que você deu. Pode ser uma métrica de, sei lá, F1 quadrado, pode ser uma métrica, se não me engano, pode de entropia também. Então, tem esse cara que você seleciona, então você tem o seu conjunto de dados original. Dentro dele, você seleciona tais features, tais atributos que você quer. E tem outra maneira, que é diferente de seleção de features, que é a extração de features, que, basicamente, eu tenho, sei lá, 10 variáveis, mas eu posso reduzir a quantidade de variáveis que eu tenho para, sei lá, 5, segundo algum critério. Esse critério pode ser, por exemplo, diminuir a variância entre os atributos. Então, atributos muito tem, por exemplo, uma correlação, eles podem ser reduzidos a 1, tá? Eu fazendo esse processo até ter um número específico de atributos que eu queira, tá? Segundo uma variância que eu tenha como explicar. Mas isso aqui não vou dizer a principal, mas os métodos mais legais, assim, de você fazer extração de features, tem uma base teórica muito pesada, se você quiser ir a fundo, que é o PCA, mas a ideia dele é basicamente isso. Ele vai tentar reduzir a variância de seus dados, zerando novas features numéricas, que você não vai ter como interpretar direito, tá? Você pode verificar, não, essa aqui tinha tal peso de tal atributo, mas, enfim, no final das contas, você vai se perdendo muito da informação original. Mas, às vezes, quando você está fazendo, realmente, um modelo, você já está ignorando muita coisa de interpretabilidade, o PCA pode ser útil para isso, tá? Para o seu problema. Pode ou não. É isso. Vamos parar aqui 5 minutinhos. Aí eu passo para o lado. Ok? Tem Iago, Pedro, estão por aí? Opa, eu estou. Pedro está no horário
de almoço dele. Importante. Consegue me ouvir aí? Eu não sei. Acho que sim, né? Tranquilo. Consigo. Tranquilo. Então, às 5. Não, 5 não é. 3h15 a gente volta. Mas é isso. Uma pequena pausa para exato hora do cafezinho ou do almoço, para quem ainda não almoçou. Ou da água, simplesmente. A minha tá acabando aqui para variar, né? Muito triste. Mas é isso. Daqui a pouco voltamos, pessoal. Deixar aqui no chat para os outros saberem. Vai que alguém volta do nada, né? Fala, uau, acabou. Mas ainda não. Daqui 4 minutinhos voltamos, galera.
Oi. Olá, olá, olá. Estamos te ouvindo. Antes da gente voltar, deixe-me perguntar uma curiosidade que eu tenho. Me diga, quais aplicações de ciência de dados ou inteligência artificial você acha mais interessante, mais legal, que você olha e fala, meu Deus, isso é muito incrível. Peraí, eu não estou ouvindo agora, não sei se o problema sou eu. Ó, o problema era eu, né? 2 vezes no mesmo dia. Porque tem que compensar os outros. Não sei, eu tava pensando assim, acho que atualmente eu tô curtindo bastante segmentação de imagens, mas porque é um negócio que é muito louco, assim, tipo, reconhecer coisinhas de acordo com o pixel. É um negócio que dá pra você reconhecer, tipo, tempo real. Então, reconhecer tais padrões, sei lá, tipo, esse aqui é um exemplo mais clássico, né? Esse aqui é um cachorro andando assim no vídeo, mas esse aqui é um negócio que dá pra você pegar outras coisas, assim. Guns é um negócio. Guns não é. Tem uma rede neural lá de. Engano, fala generativo adversário em inglês. Que basicamente você. É aquele do Dali. Dali, que era aquela que criava artes, mas também serve para outras coisas. Sim. Basicamente, você tem uma rede neural, né? Que é um outro modelo, que ela é feita para você ter basicamente uma rede que gera coisas, tá? Uhum. E outra para criticar, e com essa crítica ela ajusta o problema do outro modelo. É isso aqui, faz um monte de coisa, faz deepfake. O Fábio perguntou como se escreve esse que você está comentando, não sei se Gun, generative Gun. Gun Quilby, né? Realmente, né? Network. Generative Adversary Methods. É um negócio que eu nunca estudei direito, tá? O que eu tava estudando mais atualmente era esse negócio de segmentação de imagens, por isso que eu tô hypado com isso. Mas Gun é um negócio legalzinho. eu sou bem iniciante nisso tudo, mas eu particularmente acho, assim, eu vou falar de um modelo específico, mas eu acho muito legal ver as aplicações em medicina que dá para fazer com ciência de dados. Tipo, por exemplo, predição de doença, de várias coisas, sei lá, analisando um raio-x ou quantidades de, enfim, algumas proporções de, enfim, do corpo, né? Coisas relacionadas ao sangue, nutrientes e tudo mais. Mas, pelas curiosidades, acho que podemos voltar aí já. Uhum. Legal. Legal que você falou de medicina, né? Porque o carinha aqui ele é relacionado com ataques cardíacos. Não, não é legal. Não é uma coisa legal, mas acho que vocês entenderam o É, objetivo. não é legal ter ataques Não é cardíacos. legal ter ataques cardíacos, mas é uma aplicação. Mas é bom saber o que influencia para tentarmos não ter, né? Uhum. Precisamente. Tomar café, né, por exemplo. Acabei de tomar. É, não dá para viver sem, né? Difícil. Realmente. Mas, ok, vamos Legal. falar. Ó, seguinte. Eu acho que vai ser melhor eu passar aqui pelo notebook já feito. Porque isso aqui demora um pouquinho, assim, para interpretar, para pegar, assim, falar, não, tem que fazer tal passo. Mas vou tentar passar linha por linha, tá? Basicamente, eu peguei aqui um conjunto de dados X, parece interessante, assim, que é esse cara aqui, que é basicamente para predizer, de acordo com algumas outras variáveis, né? De acordo com 12, se não me engano, variáveis, se uma pessoa tem tendência a ter ataque cardíaco ou não, falha, coração, de acordo com dados coletados de vários datasets, inclusive, tá? Eles juntaram aqui, tem um paper aqui de 2021, acho, que é sobre esse dataset. Juntou informações diferentes, e aí agora tem 12 variáveis, sendo que 11 são relacionadas a ataques cardíacos, assim, de pessoas que poderiam ter sua tendência, e das pessoas que tiveram em algum momento. Então, tá. Aqui eu procurei no Kaggle, tá? Tem várias coisinhas aqui, datasets, se vocês forem procurar. Tem vários, dá para selecionar classificação, tem outras coisas aqui também.
Mas é um lugar legal para começar a pegar datasets, assim, começar a trabalhar com dados. Principalmente alguma pessoa aqui pode ter a permissão, né, de criar um dataset. É importante se olha assim, os dados para verificar se eles estão mais ou menos interessantes, sim. Interessante se é alguma coisa absurda. Tem algumas variáveis absurdas. Às vezes você descobre isso quando você está usando os dados, tá? Coisas absurdas é para você se tocar na hora, mas coisas mais específicas só se toca quando você está tendo resultados estranhos, tá? No Kaggle tem algumas coisinhas aqui legais, se você descobrir se o dataset é legal. Essa medalhinha aqui de ouro, normalmente são as pessoas que votaram, curtiram, assim, então. Usabilidade também, tem esse cara aqui, que é um cálculo de várias coisas, tá? Mas várias coisas da documentação, tá? Várias coisas da documentação. Mas se for criar um dataset no Kaggle, você tem várias coisas ali que você tem que preencher. Idealmente, caso você não preencha, sua notinha vai ficando mais baixa. Caso preencha tudo, você vai ter um 10. E essas notas aqui também vão ajudando. Quantidade de upvotes, né? Pessoas que deram like no carinha. Isso por quê? Porque ainda, como qualquer pessoa pode subir um dataset no Kaggle, às vezes tem um dataset que não faz sentido se usar e a usabilidade dele fica ruim. Mas daí, conforme você tem documentação, tem outras informações, ele vai crescendo, vai se tornando interessante. Sempre tem essas abas aqui de discussão, pessoas perguntando alguma coisa sobre o dataset, conversando. E aqui código são pessoas que criaram notebooks para esse cara, no próprio Kaggle. Tá, aqui tem... Idealmente, na hora que você está procurando um dataset legal, você vê se tem alguma descrição. Tá? E não só isso, como também descrição dos atributos que ele está usando, para você saber o que você está trabalhando. Tá? Aqui tem 11 tá, atributos. E o legal do Kaggle é que você consegue olhar eles assim, tipo um resumão deles, por meio dessa tabelinha. Então você tem a idade, que segue uma distribuição normal, por exemplo. Tem sexo, tem 2 sexos aqui nesse dataset. Tem outras categorias aqui, que está um pouquinho mais escrito aqui na descrição das variáveis. Mas tem em relação à pressão do sangue, colesterol e outras coisas. E só por aqui já dá para você verificar se você quer utilizar realmente todas as variáveis do seu dataset. Então, na hora que você está selecionando suas variáveis para usar no seu conjunto de dados, você pode, por algum motivo que você acha que ela não vai ser influente para o seu problema, assim, sei lá, tem um problema ético de utilizar alguma variável que você sente, mas ela está disponível. Você fala, não vou usar, por exemplo. Normalmente essa coisa de problema éticos que é essa primeira olhada, assim, que você olha e fala, não devo usar essa variável, vou usar outras. Mas, basicamente, todos esses aqui têm alguma relação com o seu problema. E aqui no finalzinho tem outras variáveis, tem seu target, tá razoavelmente balanceada, que não dá para, provavelmente não dá para vocês lerem, mas tá 410 de uma classe, que é a classe que a pessoa não tem ataque cardíaco. Que é 508 elementos, que é a pessoa teve. Então, a ideia é, de acordo com esse conjunto de dados aqui, balanceado, praticamente balanceado, identificar se a pessoa tem tendência, né, uma nova pessoa tem tendência a ter um ataque cardíaco, de acordo com suas variáveis. Obviamente, isso aqui não representa o mundo, né? Não vai ser porque a pessoa tem todos... Seu modelo diz que a pessoa, não, isso aqui vai ter, que ela vai ter. Mas a tendência é forte, porque, enfim, algumas coisas, algumas variáveis, tá? Ele está praticamente balanceado, ó. Ele tem 410 de uma classe, 508 de outra. São mais ou menos 100 dados a menos de uma classe para outra. Não é uma diferença tão grande. Então está balanceado. Tem quase 1000 variáveis, 1000 observações, tá? Meu código. Vou jogar esse cara aqui e esse cara aqui. Tá, tem uns macetes assim que às vezes a gente faz. Esse cara aqui do Kaggle, você deveria estar... Você pode acessar ele se você estiver criando um notebook do Kaggle, de maneira relativamente fácil, você cria lá em New Notebook. Esse faz o notebook nesse do Colab, só que na nuvem do Kaggle, e não na nuvem da Google. Se não, você precisaria, em algum momento, estar lendo o dataset, tá?
Se você estiver rodando esse cara aqui localmente é tipo, eu não estou rodando na nuvem da Google, estou rodando no meu computador. Então, eu tenho uma maneira de rodar notebooks no meu computador. Normalmente é o Jupyter. Jupyter Notebook. E aí eu consigo rodar ele localmente. Caso esteja rodando na nuvem, eu preciso ou chamar aqui de alguma maneira, aqui, em algum lugar aqui, você precisa chamar no seu Google Colab para ele reconhecer o seu drive, então você precisa dar permissão para ele acessar seu drive. Deixa eu mostrar aqui como é que se faz. Colab Drive. Sim, VS Code. Eu uso o VS Code para isso, inclusive. Isso, a gente dá aqui como você conecta seu notebook com o seu Google Drive, mas você também pode utilizar essas duas linhazinhas aqui, que ele vai montar o seu Drive. Ele pedir permissão, porque ele vai ler seus arquivos, a Google vai ler seus arquivos que estão no Google Drive, para poder reconhecer, não vai ler, né? Ela vai saber que eles existem, ou talvez leia, não sei, não sou a Google. Mas enfim, já está com os dados no Google Drive, né? Então, é tudo da Google. Tá. Então, legal. Eu tô, no final das contas, o que eu tô fazendo? Tô lendo isso aqui de uma URL que tá na web, tá? No caso, esse conjunto de dados também está disponível aqui. Que é aqui essa URL. Enfim, eu posso ler. Então, tem aqui todas as variáveis, né, que a gente conversou. E aí? Legal. Primeiro eu quero o quê, né? A gente tem que decidir primeiro o que a gente quer. Eu quero verificar se essa variável aqui hard existe, né? Ela tem duas opções, que a pessoa vai ter, ou não. Se a pessoa teve, na verdade, né? Ou se a pessoa não teve, de acordo com essa combinação de variáveis. Então, eu tenho um programa de classificação, eu tenho um rótulo, então um programa de aprendizado supervisionado. Aí eu tenho que decidir regressão ou classificação. Eu tenho a classe, são duas classes, é um programa de classificação. Nesse caso, duas classes de classificação binária. E tem essas outras variáveis aqui que eu vou utilizar para tentar prever, para tentar dizer se uma pessoa com tais variáveis tem tendência a ter um ataque cardíaco. Tá, então o que a gente precisa fazer primeiro? Pré-processamento dos dados. Tá? Pré-processamento dos dados se meus algoritmos reconhecem só números, eu preciso transformar tudo em números e idealmente testar na mesma escala. Ok. Então, legal. Primeiro a gente tem que olhar. A gente tem opções de converter variáveis numéricas para uma escala, converter variáveis categóricas para uma escala, caso siga uma ordem. Ou caso não siga uma ordem, criar novas colunas baseadas nessa variável de origem, tá? Por exemplo, sexo. Eu fiz isso aqui no primeiro dia, inclusive com a própria variável sexo. Você poderia utilizar a maneira de processamento de um hot encoding para criar uma variável que seria uma coluna, por exemplo, sexo, sexo M, seria 1, caso a pessoa fosse sexo masculino, 0, caso fosse sexo feminino. Caso a pessoa tivesse outras variáveis, sei lá, esse aqui, ou não sei, esqueci aqui também, que é um tipo de ECG, está na descrição das variáveis também, é importante ler. Então, no caso, teria duas ou três colunas, né? Você podia ter uma coluna chamada LVH, outra chamada normal e outra chamada ST. Seria um no valor que elas existem, no valor que esse valor existe. Ou você podia usar só duas colunas, por exemplo, normal e LVH, e a coluna que fosse 00, as colunas que fossem 00, você saberia que é ST. Tá? Que nem eu disse lá no primeiro dia. Eu estava fazendo conversão para um hot encode. Tá.
Tá, então primeiro a gente tem que verificar essas variáveis categóricas sem ordem, que são todas essas aqui, com exceção dessa. ST-slow. Então, o que não tem ordem, a gente pega e a gente vai criar um novo conjunto, que é o conjunto dessas variáveis categóricas. Eu acho que eu vou tentar rodar esse cara, porque vai dar para ver os resultados aqui. Tá. Então aqui basicamente fiz o que eu fiz naquele primeiro dia, tá? No caso, eu só criei um arranjo assim, das variáveis categóricas que eu tenho. Chamei um hot encoder para dropar uma das variáveis, caso exista não, para dropar uma das variáveis. Então, se tinham 3 categorias, vão ser 2. Se infere a última pelo 00. Estou criando elas, estou usando essa função de feed transform no meu conjunto de dados das variáveis categóricas. E aqui era uma matriz, tá? Eu podia só usar a matriz, mas como eu quero visualizar como ela fica, eu posso usar o pandas para ver como elas ficam. Tá? Encoded, então é assim que ficou, tá? No caso, sexo masculino, a pessoa tem sexo masculino com 1, 0. Aí as outras aqui que tinham mais de uma coluna também. Então aqui, enfim, um hot encoding, tá? Tá. Temos um conjunto de dados variáveis categóricas. Sem ordem, a gente precisa verificar se tem ordem agora, que é esse cara aqui, up, flat e down. A gente faz a mesma coisa, só que agora a gente vai chamar o original encoder, que eu também mostrei, eu mostrei esse cara também no primeiro dia. E ele segue, para você declarar ele, para você usar ele, você precisa falar em que ordem estão seus dados, tá? Então, no caso, você precisa mandar aqui, na hora que você chama o original encoder, chama esse objeto, você precisa passar na variável categories, para ele saber quais são as categorias de seus dados. Um arranjo de arranjos. No caso, como eu só tenho uma variável ordinal, categórica ordinal, eu mando um arranjo, isso aqui é coisa de sintaxe dele, tá? Eu mando um arranjo que só tem um elemento dentro, que é o arranjo de down, flat, up, para saber que down vai ser a menor, flat vai ser a do meio, up vai ser a maior. Ok, tá. Isso aqui é tudo basicamente para mostrar no Pandas, tá? Esse cara aqui que eu tô fazendo... não, esse cara não é para mostrar no Pandas não, tá? Vamos lá. Uma coisa que os algoritmos normalmente fazem é que eles gostam de ver matrizes. E essas matrizes, elas precisam estar em vetores coluna, tá? Vetor coluna é basicamente, se eu tinha um arranjo assim, na horizontal, eu tenho que converter ele para vertical. Então, se eu tinha vários elementos, tinha uma linha e 10 elementos, ele vai ter que virar uma coluna e 10 elementos, tá? E uma das maneiras de fazer isso é fazendo essa manobra aqui. Se converte para é uma manobra. Se converte para NumPy, e de NumPy você fala que só vai ter uma coluna e todos os dados vão ser uma linha. Cada dado vai ser uma linha, verdade, tá? Por que é que esse cara aqui não deu problema nesse cara aqui? Por que é que eu não precisei fazer isso aqui? Porque aqui ele já tem várias colunas, então esse encoder ele reconhece que você tem uma matriz de dados. Esse cara reconheceu que é uma matriz de dados. Esse cara aqui, não. Então você precisa transformar ele numa matriz de vetor coluna. Tá? Esse foi um dos motivos também de ter colocado esse cara. Foi para mostrar que às vezes você precisa fazer uma dessas coisas assim, tá? Reshape, -1 e 1 é uma das coisas que vocês vão mais ver, assim. Quando você está mandando uma variável, você precisa mandar ela em vetor coluna. Ok. Variável categórica com ordem. Aqui eu só estou querendo mostrar assim como é que ela funciona. Então, ela fica assim. Tá? 1, 2, 1. Deve ter um 0 aí, 1, 3. Isso.
Tá, e agora... Ok. Nosso data frame, a gente tem 2 data frames agora. Um de dados, um categórico. Ou melhor, os 2 de dados categóricos, né? Um ordinal, que só tem uma variável, que tem uma coluna, e o outro de não ordinal. Um hot encode. Mas esse cara aqui já está numa escala diferente. Esses aqui estão sempre entre 0 e 1, mas esse cara aqui não tá. Então, e a gente também precisa, idealmente, rescalar, colocar em escala as variáveis numéricas, tá? Então, aqui eu estou fazendo 2 passos, tá? Primeiro eu estou pegando aqui as variáveis numéricas, tá? E vamos primeiro criar o dataset de variáveis numéricas. Aqui eu pego todas as outras variáveis que a gente não usou, né? Que são as numéricas, inclusive o heart disease, tá? Porque eu quero deixar ela no data frame, eu podia separar já agora, mas quero deixar no data frame. Heart disease é o nosso target, tá? O que a gente quer prever, quer dizer. Eu vou salvar as mudanças. E ok, eu tenho aqui agora só o dataset de variáveis numéricas. Ou não, eu já juntei, na verdade, ó, tô adiantando aqui, ó. Aqui eu criei um data frame só de variáveis numéricas, tá? Esse aqui é o de variáveis numéricas. Aqui não, aqui eu já juntei todo mundo, ó. Criei o DF de processamento. Ó, então juntei com cat no pandas. Eu não falei de pandas, tá? A única das funções que aqui que eu usei do pandas, inclusive, é essa aqui, que é mais complexa, mais diferente. E a do data frame, né, que é para criar o conjunto de dados. Com cat, a gente vai pegar uma lista de conjuntos de dados e juntar todos eles. E para você saber que você está juntando pela coluna e não pela linha, você vai colocar esse axis igual a 1, tá? Então, estou juntando aqui categórico encoded, o ordinal e o numérico, e agora sim tem um conjunto de dados completo. Com escalas totalmente diferentes, mas é tudo numérico. Aí agora, idealmente, a gente precisa colocar eles na mesma escala. Então, vou pegar esse conjunto de dados e vou colocar um min-max escala para colocar tudo na escala de 0 a 1. Isso aqui eu só estou colocando salvando para mostrar aqui na visualização, mas essencialmente eu tenho que chamar o scalar, tenho que transformar todos os meus dados, e aqui eu posso ver como é que ficou meu data frame final. Assim, ele fica assim. Agora está tudo entre 0 e 1. Aquilo ali que era meio quebrado, assim, de equidade, ficou no intervalo de 0 a 1. Tá? Mas, isso. Heart disease, né, é o nosso target. Aí agora sim a gente já tem nosso dataset pré-processado. Isso aqui já ser feito no conjunto de treino e no conjunto de teste, tá? Então, antes de separar em treino e teste, você já pode fazer esse pré-processamento. Porque se você não fizesse, seu algoritmo não ia reconhecer as mesmas variáveis que você está usando. Então, precisa ser processado para o seu algoritmo reconhecer tanto em treino quanto em teste, a mesma coisa. Tá. Agora a gente vai separar. Essa aqui é a terceira função que eu vou usar, ó. Eu tenho meu data frame. Eu posso, uma das maneiras de eu pegar todas as colunas, com exceção de uma, que é o hard disease, que é o nosso target, né? Então a gente não quer criar o nosso sys com hard disease, a gente pode só dropar ela, tirar ela do nosso conjunto de dados. Então, aqui axis igual a 1 também, para saber que é uma coluna, tá? Se eu colocasse axis igual a 0, ele ia dar erro. Não, eu estou procurando isso aqui, não achei uma linha desse jeito. Então, não, é uma coluna, tá? Então, 1 é coluna. E aqui eu posso criar o nosso y, que é o hard disease, que é o nosso target. E agora sim, eu tenho tudo que eu precisava. Posso treinar e testar. Aqui eu separo em treino e teste. E eu posso aplicar os modelos. Eu escolhi 2 modelos. Baseado em distâncias, que é o KNN. E o outro foi o Random Forest, se não me engano. Ok. Eu usei os mesmos hiperparâmetros, K, né? Porque no KNN eu vou fazer o cálculo pela distância, né? Se os valores estiverem muito distantes. Então, sua classificação vai ficar diferente.
E fiz validação cruzada, tá? Então aqui tem muito código repetido dos outros, tá? Esse aqui, inclusive, acho que é igualzinho ao da aula de KNN, se não muito parecido. E a diferença é que isso aqui, né? Agora eu só tenho duas classes, então não tô precisando fazer o F1 macro, né? Tenho duas classes, posso usar só F1. E é isso. Posso ver como é que saiu na validação cruzada. Que deu um melhorzinho aqui, foi. Todos eles deram muito parecidos, né? Na validação. Que deu um melhorzinho foi esse cara aqui, com K igual a 15, né? Então, olhando 15 vizinhos. Olhando todas as variáveis, assim, calculando a distância entre os 15 mais próximos de um novo dado de teste, eu consegui identificar que a classe que mais aparecia nesses 15 vizinhos era a correta, tá? Em 86, entre aspas, 86% das vezes. Que se fosse para ver a porcentagem, realmente deveria ser a próxima, tá? Mas deu um resultado próximo em treino e teste, que é legal. 27. Vocês podem ver também, né, que isso se repete, né? Com K pequeno, ele vai overfitando e daí vai diminuindo, ele vai ficando menos overfitado e mais próximo do resultado real. Legal. E aqui eu posso verificar as métricas também. Ele acertou. Um é a pessoa que teve ataque coração. Ele acertou mais pessoas que teriam e foi tanto mais preciso quanto um. Então, dentro das precisões, ele foi mais preciso. Então, dentro do que ele classificou como sendo uma pessoa que teve ataque cardíaco, ele foi mais preciso, ele acertou mais do que nas pessoas que não tinham e tiveram. E também, dentro do mundo real, ele também acertou praticamente 87% das pessoas que realmente tiveram. Tá? Então, dentro do meu conjunto real e dentro das minhas previsões, ficou muito parecido o resultado. 0,87, 0,87, o que é bom. Tá? Ele foi melhor para classificar a classe 1, tá? O que é bom, tá? Porque a gente quer verificar realmente se as pessoas estão... Quem eu estou prevendo no mundo real teve ataque cardíaco ou não, tá? Então ele tá... Bom, ainda assim 87% não é tão alto. Mas isso diz respeito também à qualidade das variáveis e a complexidade do seu problema também. E é um modelo. Convence. Opa, vou falar do form de presença, pode ser? Claro. Que agora já acabou o KNN, aí acho que fica bom. Pessoal, deixa eu... Olá. Falar do form de avaliação. O form de avaliação eu vou estar enviando agora no chat, estou enviando agora. Para receber o certificado por cada aula, você precisa preencher o forms respectivo. E para receber o certificado do curso, é preciso você ter feito as 3 aulas, preenchido os 3 forms, mais fazer o projeto que vai ser explicado daqui a pouco. Qualquer dúvida sobre o forms e tudo mais, se ficar meio aberto, que é meio confuso o esquema, mas recapitulando, basicamente, cada aula tem um form de presença. Esse form de presença, você preencheu ele, você tem direito a um certificado da aula. E se você preencher todos os forms de presença mais o forms mais fazer o projeto, você recebe o certificado do curso como um todo. E se você, por exemplo, fizer, eu fiz a aula 1 e a aula 3, a aula 2 eu não fiz porque eu não quis, ou sei lá, não deu tempo e tudo mais, você vai receber o certificado da aula 1 e da aula 3, por exemplo. E é isso. Se tiver qualquer dúvida sobre o Forms, eu explico aqui nas aulas, às vezes não fica tão claro assim. Mas se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí no chat, pode mandar no e-mail, sintam-se à vontade. E eu vou passar a palavra para o Iago, que o Iago vai falar uma parada aí. Opa, eu sou o Iago e eu vou falar uma parada aí. Não, mas então, basicamente sobre o projeto, que nem o Pedro tinha falado, como é que ele vai funcionar? Caso você... Assim, na verdade, sim, primeiramente, nós vamos enviar ele para todo mundo. Foi Pedro, o ADM aí, o Pedro falou, libera para geral, e é isso, a gente vai enviar para todo mundo que se inscreveu o projeto. Entretanto, contudo, todavia, mas somente quem
registrou a presença nas nossas 3 aulas e enviar o projeto para nós, vai estar apto a receber o certificado do curso. Mas então, é isso, todos vão poder fazer, só que só quem registrou a presença nos 3 dias e fazendo o projeto vão ganhar o certificado do curso. A gente vai enviar o projeto pelo e-mail de vocês mesmo. E como que a gente vai fazer? Instruções, o que a gente precisa fazer? Não se preocupem, porque as instruções do que deve ser feito está em um dos arquivos que a gente vai enviar por e-mail. Então, depois daqui, a gente vai enviar um e-mail para vocês. Você sabe quando que a gente vai enviar e-mail, Pedro? Não sei se você já programou o e-mail. Não, programei não, mas provavelmente vai ser quando acabar aqui, você já envia algo. Você já fez lá o textinho e tudo mais? Eu vou ter que... tá bom. Então, depois daqui, pelo jeito, eu vou ter que enviar. Mas então, a gente envia por vocês as instruções nos e-mails, com tudo, e dentro dos arquivos vão ter também as instruções do que vocês devem fazer. E aí depois vocês fazem o download do código de vocês em Python, mandam para nós pelo nosso e-mail. Que nem eu falei, todas as instruções estão lá. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida... Iago. Oi. Quando que será a entrega do projeto? Até quando você pode Nossa, entregar? até quando? Então, a gente estipulou um prazo para ser entregado até o dia 30 desse mês. Então, dia 30, um dia antes do nosso querido dia do Saci. Né? Então, é bom fazer antes para poder comemorar o dia do Saci com aquele parceiro amoroso que você tanto gosta. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês... O Pedro, responde no chat aí, please. A Bianca. Mas então, se tiverem alguma dúvida, podem mandar por e-mail, podem mandar no chat, em qualquer lugar, que a gente responde vocês. Mas é isso. Deixa eu pensar o que mais. Talvez vocês não vejam mais a minha face nunca mais. Eu espero que, não sei, algum momento a gente talvez se encontre, mas é que quando der 4 horas eu vou ter que, ir para a faculdade e tudo mais. Então eu já vou falar o que eu queria falar. Espero que todos vocês tenham gostado muito do curso. Calma, não vão embora, por favor. Ainda não acabou. Não acabou, meu Deus. Mas espero que vocês tenham gostado bastante desse curso. A gente preparou ele com muito carinho. E o objetivo dele é introduzir vocês ao Machine Learning e fazer com que vocês possam se virar daqui em diante pesquisando coisas na internet, porque que nem a gente escreveu nas instruções lá do projeto, tem bastante informação na internet, tem muito vídeo, tem muita coisa, então a gente espera que depois daqui vocês possam seguir com isso de vocês por conta própria, que vocês tenham essa base para conseguir ler alguma coisa e ter uma boa noção do que é Machine Learning. Mas é isso, que nem eu falei, dúvidas é só vocês mandarem no chat, mais de preferência no e-mail agora, projeto até dia 30, a gente vai mandar as instruções tudo por e-mail para todo mundo, ganha o certificado do curso quem participou os 3 dias, mas é isso, muito obrigado pela presença de todo mundo, não vou embora, ainda falta uma partezinha, quem for embora vai magoar o meu coração profundamente, eu nunca mais vou ficar feliz, e nem o Vini, mas é isso, pode continuar a nossa incrível e última aula, Vini, mas é isso, gente. Beleza, tem só uns comentários ainda de Random Forest e acabou. Mas qual coisa depois eu dou uma falada sobre o projeto se acharem necessário. Senão não. Mas vou só terminar aqui rapidinho, tá, gente? A gente olhou o KNN também. Aí a ideia também... No caso, estou verificando 2 algoritmos. Estou olhando o Random Forest também, vou ser meio rápido. Mas basicamente fiz aqui uma outra validação cruzada entre todos esses atributos. Para verificar qual da desenha mais F1. Que eu podia estar usando, por exemplo, precisão, para ter certeza se eu estou sendo preciso. Ou revocação, para saber de todas as pessoas que realmente tiveram doença, se eu estou acertando. Mas estou usando F1 para fazer a ponderação. Que também é errado, né? Falar que a pessoa tem a doença. A pessoa pode correr um risco assim, tal, e ela não corre, e ela fica pensando. Então, basicamente isso. Fiz a validação cruzada. Tivemos resultados muito bons também. Mas o melhorzinho foi utilizando metade dos dados, máximo de features a raiz quadrada e sem
árvores para esse problema, que nos resultou em uma acurácia o F1 também, de 0,88. E foi um pouquinho melhor para as duas classes do que KNN. Então, Random Forest tem seu valor, sim. Juntar vários classificadores, mais fracos, pode resultar em um mais forte no final do dia. Acho que é isso, tá, gente? Ideia é mais ou menos essa, de um projetinho de machine learning. Podia gastar um pouquinho mais tempo de interpretação. Mas a ideia, principalmente esta. Eu vou dar um tempinho aqui, porque talvez tenha mais coisas assim que a gente queira falar da organização. Não sei. Tem? Já fechou. acabou a aula? Acabou? Irmão. Ah, beleza. Então, o que eu precisava falar agora é mais sobre os próximos cursos que a gente vai fazer, que vai ser dia 15, vai ter o curso de processamento de linguagem natural, e dia 22, se eu não me engano, vai ter o curso de TensorFlow. Nenhum dos dois a gente ainda divulgou, mas o de processamento de linguagem natural vai ser, tipo, em breve, tá? Já tá tudo pronto para divulgar, e a gente fica atento no Instagram, que vai divulgar lá data, horário, vai divulgar também o forms para preencher, tudo mais. O de TensorFlow também vai sair provavelmente na próxima semana também, as inscrições. E eu acho que é isso. Tipo, o curso a gente está fazendo direto, workshop, palestra, fica atento lá no Instagram, no LinkedIn, a gente sempre divulga. E, Vini, você não quer falar um pouco do workshop de PLN de TensorFlow, assim, para fazer um jabá, assim, para melhorar um pouco? Tá. PLN, aqui eu falei rapidamente sobre extração de features lá quando eu falei de PCA, mas é basicamente uma das coisas que a gente faz muito com machine learning é trabalhar com texto, né? Quer dizer, depois de algum tempo, trabalhar com texto, né? E tem algumas maneiras meio que... Quem acompanhou aqui um pouco pode até notar uma certa semelhança de como que pode ser feita a transformação de texto para ser entendido para algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Relativamente... É interessante. É uma aplicação, assim... Eu não vou ir tão profundo, assim. É mais para ter uma noção, assim, de quando... Até porque acho que, se não me engano, é 1 hora e meia. É mais para a pessoa ter uma noção de como trabalha-se com dados de texto, assim, pelo menos um caminho inicial. E a partir daí, eu vou comentar outros caminhos também, né? Mas eu vou mostrar um de como a pessoa que quiser conhecer machine learning, assim, consegue trabalho de classificação de texto. TensorFlow. TensorFlow. A gente também tem um outro planejado. Eu não tenho certeza da data também. Eu tenho que verificar com o cara que vai ministrar. Mas a gente tem outras coisas que são usadas também em aprendizagem de máquina dentro da camada de aprendizagem de máquina, que são muito usadas hoje, que são redes neurais. Redes neurais é um negócio um pouco diferente, mas ele é legal porque ele consegue aprender como seus dados se comportam, pelo menos em treino, de uma maneira muito fantástica, assim. E ele meio que... Eu não vou falar que ele faz isso, mas eu vou falar assim, ele meio que simula assim, como é que funciona as camadas neurais do cérebro, mas entre muitas aspas, para poder fazer alguma classificação. E a scikit-learn permite que você faça algumas coisas com esse tipo, só que você não consegue fazer isso sempre com a scikit-learn, porque, por exemplo, tem problemas de, sei lá, trabalhar com imagens, trabalhar às vezes até com texto. Esse, por exemplo, de GANs, assim, são coisas mais complexas que você que você consegue usar redes neurais para fazer. E não conseguiria fazer com a scikit-learn, por exemplo. Você conseguiria fazer com outra biblioteca, por exemplo, a TensorFlow, que hoje é sustentada pela Google. E é isso, é mais ou menos mostrar como é que redes neurais funcionam e como pode ser aplicadas com Keras / TensorFlow, que está dentro da TensorFlow. Essencialmente, acho que é isso, tá? Eu não tenho certeza, se não me engano, vai falar de redes convolucionais, que são para imagens, redes neurais normais, eu lembro dessas duas.
Tá? Talvez recorrentes, mas eu acho que não vai dar tempo. Não. Mas é isso. Acho que terminamos por aqui. Né? Vamos. Pode parar a gravação, professor, caso esteja conosco. Dá like no vídeo, Dá like. se inscreve no canal. Nos comentários.